Muita movimentação nesse final de semana pelos lados do futsal adulto masculino de Ponta Grossa. Aliás, não só adulto, a categoria sub-17 também esteve envolvida aí com uma peneirada que aconteceu aqui em nossa cidade. O final de semana do futsal Ponta Grossa foi intenso. A direção da equipe recebeu mais de 950 pedidos de atletas para fazer uma avaliação com o objetivo de formar os times sub-17, que disputará o estadual e os Jogos da Juventude, e também a equipe adulta, que jogará o Campeonato Paranaense da Série Prata e os Jogos Abertos do Paraná. Daqueles que solicitaram inscrição, 400 compareceram ao Ginásio de Esportes Oscar Pereira no sábado e domingo. O assistente técnico e supervisor da equipe, Ademir Ataíde Júnior, falou da atividade, que contou inclusive com outros treinadores da cidade que vieram ajudar na peneirada. A gente trabalha bastante com relação à procura de novos talentos. Essa era a ideia, desde que eles tenham condições técnicas, táticas, porque o tempo é curto para a disputa de um campeonato paranaense. Já visto que em Ponta Grossa as categorias de base ficaram defasadas, então a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar esses atletas específicos do futsal, que sejam carimbados para o futsal. Não atletas, por exemplo, que vêm para o suíço, do campo, do society. É diferente a forma de você trabalhar. Então a gente fez essa seletiva no intuito de buscar angariar alguns talentos. Foi encontrado alguns jogadores que são das cidades, alguns meninos que vão compor o elenco e alguns jogadores que não são da cidade, Então aí entra aquela dificuldade. Tem alguns que têm qualidade, já estão atuaram em outras equipes, mas vieram prestigiar o nosso trabalho e acreditando nesse projeto, A ideia é a gente conseguir que eles venham e fiquem alojados aqui de alguma forma, então a gente vai trabalhar em cima disso. Avaliando aquilo que acontece dentro da Série Prata do Campeonato Paranaense, Ademir, você entende que a partir desse pessoal, até mesmo de alguns contatos que já estão definidos por parte de vocês, Ponta Grossa tem condições de ter uma boa representatividade no Paranaense? Veja bem, o Campeonato Paranaense Chave Prata desse ano vai ter algumas equipes um pouco melhores de qualidade técnica do que o ano passado. Então subiu um pouquinho o sarrafo que a gente fala, e qualidades. Então tem time de Maringá, tem o time de Londrina, tem uma equipe de Siqueira Campos que vem forte, Paranaguá vem com 2 equipes, então a gente precisa trabalhar em cima disso. Se fosse em relação ao ano passado, teria condições tranquilamente. Agora esse ano a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, quer dizer que o investimento do futsal já é alto, como todo mundo sabe, é diferente de outras modalidades, que a gente precisa conseguir parceiros, patrocinadores que venham e entendam que o projeto Ponta Grossa Futsal veio para ficar, para que não ocorra de a gente acabar com ele do nada, porque as pessoas que estão dirigindo ele hoje vai passar, vão passar por aqui e outras pessoas só vão poder dar aquela continuidade no trabalho, que é o que a gente quer. Foi entrado em contato com os profissionais do futsal em Ponta Grossa para que eles viessem ajudar nas escolhas e na procura de novos talentos. Alguns vieram, o Cláudio veio, até o próprio Baiano estava em Ponta Grossa, deu uma comparecida, o Arnaldo está mexendo aqui também. A gente fez isso para que a gente consiga, o pessoal do futsal viesse auxiliar a gente nessa situação. Ao se falar em Campeonato Paranaense da Série Prata, a gente pode dizer que em todos os setores Ponta Grossa está correndo contra o tempo, Ademir? Vamos lá, então, Benhor. Isso que a gente está fazendo hoje deveria ter sido feito anteriormente. E, além disso, a categoria de base já deveria existir. Porque facilitaria, a gente só ia chegar com o adulto, pronto, montado, com alguns, claro. É necessário trazer jogadores de fora? É necessário, porque a competição ela solicita isso. E aí a gente só ia trazer alguns jogadores das categorias de base para compor o elenco, e aí a gente talvez conseguisse já garimpar esses e fortalecer mais o grupo, que seria essa ideia. E fazer com que esses meninos que viessem do sub-15, sub-17 e sub-20 chegassem no adulto em condições hoje já de atuar no Campeonato Paranaense. Na verdade, mesmo que um pouquinho atrasado, você entende que Ponta Grossa definitivamente encontrou um caminho para uma estrutura que vem crescendo desde a base até, de repente, a composição adulta, e que isso vai acontecer a médio e longo prazo? A ideia desse projeto que eu e o Cabral apresentamos na prefeitura é nessa ideia.
ter todas as categorias, né, de base, claro, com alguns parceiros que já têm uma categoria pronta, vir junto com o Ponta Grossa Futsal, né, fazer aquela parceria, para que ele continue dando seguimento ao seu trabalho. E as categorias que a gente não tem, a gente vai tentar montar, que seria os Jogos da Juventude, porque Ponta Grossa tem participado dos Jogos da Juventude, ficou uma lacuna e a gente não tem isso, é o Sub-17, e já o Sub-20 a gente quer colocar na federação também. E aí já chegando no adulto. Então a gente vai dar continuidade. Então a gente entrou em contato com algumas pessoas que mexem com o futsal nas categorias menores. Eles sinalizaram positivamente essa parceria com o Ponta Grossa Futsal. E também nos Jogos da Juventude a Prefeitura, né, em Jogos Abertos, ela vai encampar esse projeto. Através de parcerias que ela vai tentar, junto à iniciativa privada, vir atender a necessidade nossa, que é o projeto que a gente precisa desses parceiros. Então, através dessa forma, o projeto vai ficar na cidade de Ponta Grossa, veio para ficar. E a gente precisa que a população acate isso e abrace de coração, né? Arnaldo Tozeto Júnior, nome conhecido do futsal pontagrossense, será o técnico do time Sub-17. Nós chegamos ao ginásio exatamente no período em que vários garotos da categoria estavam sendo analisados. Atletas de cidades da região estiveram no Oscar Pereira em busca de uma vaga na equipe. Para a gente foi uma surpresa, primeiro o número de pessoas que se inscreveram na seletiva. Mas dentro daquela expectativa que a gente tinha, a gente conseguiu já alguns objetivos aqui. Ainda temos mais um período de avaliação ainda à frente. A ideia realmente, nesse momento, trazer alguns jogadores para a equipe adulta, né, que se enquadrem no perfil do China e do Ademir, e também tentar avaliar para jogos da juventude. Né? A gente pretende montar um Sub-17 com a maioria dos jogadores da cidade, com algumas exceções, né, que venha de fora e que nos traga também um know-how, mas a ideia a princípio é trazer o jogador para o adulto, né, criar essa possibilidade, e também para o Sub-17. Essa avaliação aí teve uma participação meio coletiva. Parece-me que vocês convidaram vários técnicos aí de tradição dentro do trabalho de base de Ponta Grossa para ajudar vocês, inclusive, nessa filtração aí de atletas. A ideia do Cabral era essa, trazer o máximo de profissionais até para a gente fazer uma avaliação mais criteriosa, né? Então, vários treinadores passaram por aqui hoje, né, até atletas, ex-atletas, nos ajudaram nesse quesito, né, pessoas importantes no futsal da cidade, no caso do Cláudio Leitão, o baiano esteve aqui com a gente, o Jaelson está aqui, que é um atleta que está em atividade ainda, né? E o Ademir, o China, que são os idealizadores dessa proposta, né? O Dedé de Irati também esteve nos ajudando hoje de manhã, e eu acho que é por aí a coisa, nós temos que tentar buscar agora uma unidade para fazer com que a coisa cresça o mais rápido possível. Na tua visão, Arnaldo, quais são os quesitos básicos aí para que um menino novo chame a atenção do treinador? Ou, de repente, que consenso vocês têm em relação a essa situação? Na verdade, Benhur, o que a gente está buscando aqui hoje é aquele garoto que tenha uma condição técnica, né, acima do normal, né, dentro do parâmetro de adulto que a gente imagina, que tenha uma visão de jogo, que consiga se adaptar a vários momentos do jogo, que tenha uma disponibilidade para marcação, que é uma coisa hoje que no futsal é fundamental, e que tenha uma boa vontade, que o cara que realmente queira, né? Porque às vezes o guri tem o talento, mas vem aqui e acaba não conseguindo fazer, porque ou fica nervoso e tal. Então é criar uma expectativa em cima do cara, e ele vem aqui e possa contribuir para essa formação dele. Então, assim, o atleta ele precisa vir aqui despreocupado e fazer aquilo que ele consegue fazer no dia a dia dele, jogando ou na escola ou no clube, para tentar que a gente consiga ver nele uma possibilidade de jogar no time adulto aqui. Pelo que você viu até agora, como é que a gente pode avaliar essa garotada aí no quesito material humano, qualidade? Ponta Grossa tem condições de estar fazendo uma base boa aí? Na verdade é assim, a gente se frustra com algumas coisas, né? Porque às vezes imagina que tecnicamente a coisa possa ser melhor. A gente sabe que o tempo para fazer essa avaliação, ele é um tempo escasso, é pequeno. Talvez a gente esteja errando em algum momento, mas assim, dentro daquilo que nós imaginamos, algumas situações até que a gente, acima da nossa possibilidade aqui, condições boas. E assim,
tentando dar aquela chance pro cara que realmente quer. E assim, eu acho que o jogador, se ele tiver uma base lá desde os 7, 8 anos, isso vai facilitar a vida dele. E esse processo aqui agora ele é um pouco diferente. É pegar o cara que, nesse momento, ele sirva para uma equipe adulta. Então, talvez esse cara não tenha esse know-how de ter trabalhado na categoria de base, mas tem qualidade técnica, às vezes, suficiente para poder jogar nesse momento na equipe. Nesta terça e quarta-feira, os atletas selecionados passarão por mais uma bateria de testes, junto com o time adulto, que volta às competições oficiais do estado depois de um ano de ausência. Desses praticamente 400 atletas que fizeram avaliação durante o final de semana, 67 foram selecionados. Hoje, na página do Facebook, Ponta Grossa Futsal, foi divulgada a relação desses jogadores. 24 para a equipe adulta, 28 para o time sub-20 e 15 atletas para o sub-17.